Boa noite. O Kaique mencionou que vários irmãos estão viajando nesse final de semana, mas talvez quem esteja assistindo, já que o Kaique dirigiu aqui, o Evandro tinha orou novamente, vai pensar que só tem nós três aqui, né? Olha, quem estiver assistindo, tem mais irmãos, viu? Só coincidência. Mas, deixando brincadeira de lado, vamos para o que é sério, né? Vamos abrir nossas Bíblias lá em 1 Pedro, capítulo 2. Primeira Pedro, capítulo 2. Versículo 3. Na verdade, nós vamos meditar hoje aqui sobre versículos que estão antes e depois desse pequeno versículo 3, desse texto, mas ele é o nosso gancho para tudo. Aqui Pedro diz: se é que já provastes que o Senhor é benigno. Bom, isso aqui está no meio de uma frase, mas é o ponto central da nossa meditação de hoje. Se é que já provastes que o Senhor é benigno. Provar aqui não é no sentido de atestar uma coisa que alguém não sabe. Olha, você tem que provar isso, né? Demonstrar que é verdade. Não, aqui provar é no sentido de experimentar. Se é que nós já verdadeiramente experimentamos, já sentimos o sabor. Essa palavra quer dizer isso, sentir o sabor, experimentar que o Senhor é benigno. Será que você já experimentou a benignidade do Senhor? Será que você verdadeiramente já sentiu o gostinho, o doce sabor da bondade, da benignidade de Deus sobre a tua vida? Essa é uma questão primordial para quando nós pensamos a respeito do que é verdadeiramente ser um cristão. Talvez você professe o nome de cristão, talvez você se diga um crente, um cristão, um evangélico, um batista, talvez um batista independente, fundamentalista, tal. Mas nada disso vale se você de fato não tiver experimentado a benignidade do Senhor. Não adianta nada. Isso é o que faz a diferença entre ser verdadeiramente um crente em Cristo Jesus ou não. Entre ser um salvo ou não. O título da nossa mensagem hoje é, parodiando Shakespeare, ser ou não ser? Eis a questão. Ser ou não ser? Ser ou não um cristão? Eis a questão. O que Pedro está dizendo aqui, ele está condicionando tudo aquilo que ele está dizendo ao fato de já termos verdadeiramente experimentado a benignidade do Senhor ou não. Então nós vamos dividir nossa mensagem de hoje em duas partes. A primeira é onde Pedro estabelece a diferença entre alguém que experimentou, que provou a benignidade do Senhor e aquele que ainda não provou isso. Então essa é a primeira parte da nossa mensagem. E a segunda é o que nos proporcionou que nós experimentássemos isso.
Nossa intenção aqui é de que cada um de nós hoje possa refletir a respeito disso. Será que eu já experimentei a benignidade do Senhor? Será que eu já passei por isso? Eu já senti o gostinho mesmo? Será que eu vivo essa experiência hoje? Ou se talvez eu tento ser um cristão, se eu desejo ser um cristão, mas não consigo. Porque Pedro mostra que existe uma diferença. Pessoas que não são, porque não conseguem vivenciar aquilo, notoriamente fica claro que eles não são cristãos, porque eles ainda não experimentaram a benignidade do Senhor. Isso se mostra em certas coisas, em certos fatos na nossa vida. Então, por essas diferenças que Pedro vai mostrar, nós gostaríamos de levar cada um a refletir a respeito disso. A benignidade do Senhor se mostra na minha vida, os reflexos dela têm se mostrado na minha vida, e também para quem não conhece, na segunda parte da mensagem, para quem não conhece a benignidade do Senhor, que você entenda o que realmente é necessário. Se você ainda não experimentou isso, que você possa experimentar, que você entenda o que realmente é preciso acontecer na sua vida. E para aqueles que já experimentaram, essa segunda parte vai servir para o nosso deleite, para a nossa alegria, para o nosso regozijo. Então, vamos lá. Nós vamos começar voltando ao capítulo 1. Onde, eu quero reforçar aqui, Pedro estabelece a diferença de quem passou por essa experiência genuinamente, de conhecer a benignidade do Senhor. Ou seja, essa expressão aqui quer dizer alguém que verdadeiramente foi salvo, foi nascido de novo, foi regenerado, foi salvo por Jesus Cristo. Quem é que já passou por essa experiência? De verdade. Por quê? Muitas pessoas pensam que basta nascer num lar cristão, por exemplo. Ou basta ele praticar algumas boas obras e ele vai ser feito um cristão. Ou basta ele se batizar e frequentar uma igreja e isso vai fazer dele um cristão. E muitas vezes essas pessoas não enxergam as coisas que são necessárias na vida dele e não vêm ao conhecimento de uma experiência real com Cristo. Não vêm ao conhecimento de realmente provar dessa coisa tão maravilhosa que é a salvação de Deus. No versículo 13, tá? Capítulo 1, versículos 13 e 14, nós vamos ler. Ele diz assim: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Então nós começamos vendo aqui Pedro dizendo, primeiro, cinja-se, cingindo os lombos do seu entendimento, da sua compreensão. E sede sóbrios aqui fique tranquilo, esperando, confiando inteiramente na graça, no favor de Deus. Então, a primeira coisa aqui que estabelece a diferença de quem já experimentou a benignidade do Senhor e não,
é que aqueles que experimentaram isso, eles esperam no favor de Deus. Eles confiam na graça de Deus. Enquanto outras pessoas estão tentando construir ainda o seu próprio caminho para ser salvos, o crente já espera inteiramente, confiado, repousa, sóbrio, sossegado, repousa na graça de Deus. E isso não faz, a graça de Deus não faz com que nós sejamos relaxados, negligentes, mas eu vou falar aqui na primeira pessoa do plural, nós os crentes, considerando, né, aqueles que são já salvos, né, nós, debaixo da graça de Deus, nós obedecemos. Nós temos uma natureza transformada, obediência em oposição àquela concupiscência. Ô, palavrinha difícil, né? Falem aí comigo, concupiscência. Palavra horrível essa. Mas ela quer dizer o desejo de pecar. É aquela coisa que está inata em nós, na nossa alma, no nosso corpo contaminado pelo pecado, na nossa natureza adâmica, né? Pela contaminação do pecado da nossa raça. A raça aqui é a raça humana. Mas aquele que experimenta a benignidade do Senhor, ele repousa na graça de Deus, mas ele repousa não se conformando com aquilo que ele era antes, com suas concupiscências, que antes havia em sua ignorância, mas agora, como diz o começo do versículo 14, como filhos obedientes. Obediência agora. Então, olha só, uma característica de um genuíno filho de Deus, uma característica de uma pessoa que genuinamente teve uma experiência com o Senhor. Ele não se conforma com a concupiscência, com o seu estado de pecado, mas ele repousa no favor de Deus agora para viver na obediência ao Senhor. Tem gente que pensa ao contrário, né? A mente maliciosa, não transformada, não regenerada, o que ela pensa? Bom, se eu estou perdoado, estou salvo, meu problema está resolvido. Então agora eu posso viver de qualquer jeito, não preciso obedecer, né? Mas isso vem de uma mente maldosa, é a concupiscência falando isso para ele. Amigo, se você está salvo, pode pecar à vontade, está limpo. Mas uma mente transformada, ela pensa diferente, amém? Uma mente transformada, ela pensa, eu estou salvo, eu confio na graça do Senhor, estou pronto para caminhar com Ele, mas agora eu quero caminhar em obediência, não mais como eu era antes, eu não quero continuar a ser como eu era antes. Isso é uma mostra de transformação, de alguém que conheceu a benignidade do Senhor. O Senhor me salvou, Ele me perdoou dos meus pecados, eu não posso continuar vivendo em pecado, eu não posso continuar vivendo nos pecados que eu praticava antes. Sabe, pessoas que erguem a mão, fazem profissão de fé, às vezes vêm até à frente, mas continuam vivendo do mesmo jeito, não se vê transformação. Essas pessoas não experimentaram a benignidade do Senhor. Então eu faço um apelo, nós temos entre nós pessoas que já fizeram profissão de fé, mas que você examine sua vida, você tem realmente experimentado na sua vida uma transformação causada pela ação de Deus na tua vida? A benignidade do Senhor? Ou você achou legal ser membro da igreja, achou legal ser crente, né? Talvez achou legal que outra pessoa também você quer ser também. Tem muito disso, a mente humana comete muitos enganos. Então, olha, nada disso. Um detalhe, aqui no versículo 13, quando ele fala cingindo os lombos do vosso entendimento,
Isso retrata um costume antigo dos orientais, que eles usavam aquelas túnicas, né, as túnicas longas, e às vezes para certas coisas, para certas caminhadas longas, ou para certos trabalhos, aquela túnica, era um tipo de um vestido, né, atrapalhava. Então, como fazer para uma longa caminhada que você vai fazer? Junta bem, né? Dá uma subida, prende aqui, amarra com cinto de couro e você está pronto para a caminhada. É por isso que ele fala, né, se preparando, cingindo os vossos lombos, quer dizer, esteja pronto para caminhar, para trabalhar, para lutar. Sempre tem essa implicação, a ideia. Mas vamos lá, vamos seguir aqui pelo versículo 15 e 16 agora, ainda vendo sobre essa diferença que Pedro mostra de quem experimentou a benignidade do Senhor e quem ainda não. Versículo 15 e 16 são bem conhecidos. Ele diz: mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A palavra de Deus, aquele que conhece a Deus, ele sabe que ele agora lida com um Deus, não um Deus meia boca, mas com um Deus santo. A pessoa que acha que pode brincar com Deus, que pode enganar a Deus, ela não conhece a Deus. Ela não teve essa experiência. Mas aquele que verdadeiramente veio ao conhecimento da salvação de Deus, ele sabe que ele está lidando com um Deus santo. E esse Deus santo requer que o seu povo seja santo como ele. Amém? Então está aí uma diferença, né? Uma coisa bem clara. A santidade espelhada no Senhor. Sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. Aquele que nos chamou, assim como é santo aquele que nos chamou, nós também devemos ser santos como ele. Isso é muito lógico. Pessoas que são enganadas, que não são salvos coisa nenhuma, mas se enganam, elas não foram chamadas por um Deus santo. Eles não se preocupam com santidade, porque quem chamou eles e enganou eles é o diabo mesmo. Então, sendo enganado pelo pai da mentira, ele continua vivendo uma mentira natural. Mas quando nós somos chamados mesmo por um Deus santo, e nós conhecemos esse Deus santo, nós buscamos a santidade, porque nós sabemos que é isso que ele é e é isso que ele quer, de nós e para nós. Versículo 17. Também, Pedro diz, olha só, Pedro coloca aqui, ele aperta, né, as pessoas, seus leitores, seus ouvintes. Assim como ele diz, se é que já provastes que o Senhor é benigno, aqui ele dá outra cutucadinha, né, no versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se você realmente diz, eu sou um salvo, eu sou verdadeiramente um filho de Deus, ele diz, se você chama Deus de Pai, se você tem Ele por Pai mesmo, então ande em temor. Ande em temor. Temor requer obediência. Temor requer respeito, reverência. É uma das coisas que a gente menos tem visto no mundo hoje, nas igrejas, no mundo evangélico. Respeito por Deus, reverência. O que nós pregamos é: conheça o Senhor e ame ao Senhor. E se nós amarmos ao Senhor, nós vamos respeitá-lo. Nós vamos reverenciar a Deus.
de verdade. Como nós podemos adorar a Deus se nós não respeitarmos Ele? Você gosta que alguém se dirija a você de maneira desrespeitosa? Nem nós que somos homens, por mais simples que nós sejamos, nós podemos ser um moleque, né? Nenhuma criança gosta de ser desrespeitada. Hoje em dia, se você falar mais duro com a criança, ele já fala que vai no conselho tutelar, né? Já vai denunciar. Você não conhece o Estatuto do Menor, não? Tá sim. Por quê? As crianças exigem respeito. Mas Deus? Essa é a nossa sociedade. E é assim que as pessoas estão vivendo. E muitos que se dizem crentes não têm um pingo de respeito por Deus. Eles podem respeitar as leis dos homens, podem respeitar até as crianças, mas não respeitam a Deus. Você tem verdadeira reverência, respeito, temor de Deus? Você busca a santidade? Porque você sabe que aquele que te chamou é santo? Você busca obediência mesmo? Deixando os seus pecados, abandonando os seus pecados? Esse negócio de abandonar a concupiscência é um negócio tão complicado, gente, que o crente passa a vida toda fazendo isso, né? Os irmãos mais experientes sabem disso. Eu me converti em janeiro de 76. Deus me fez conhecer a sua graça lá em janeiro de 1976. Faz tempo a beça, né? E de lá até aqui, eu venho lutando com isso, procurando deixar a minha concupiscência. Dia após dia. E ainda tem muito a ser tirado, a ser corrigido. Mas é um processo que todo crente verdadeiro vivencia. E nós não desistimos disso. Poxa, tanto tempo e não resolveu tudo ainda. Talvez alguém pensasse, é melhor você desistir, né? Nós não temos por que desistir. Sabe por quê? Nós temos uma motivação. Eu experimentei a benignidade do Senhor e sei que vale a pena buscar ser cada dia mais do agrado dEle. E sei que Ele vai me dar graça suficiente para que eu possa ver a minha vida sendo santificada por Ele. Vamos pular para o capítulo 2, irmãos. Versículo 1. Seguindo nessa mesma linha, Pedro ainda diz, falando daqueles salvos, ele recomenda aqui, orienta: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano, ou seja, a mentira, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente como meninos. Desculpem, vamos deixar o versículo 2, que é separado. Versículo 1 só. Então vamos ficar aqui. Deixando toda a malícia e todo o engano, e fingimentos, e invejas, e todas murmurações. São coisas que fazem parte do nosso dia a dia. Quem nunca teve malícia ou não tem malícia? O que é a malícia? Aquela nossa propensão para o mal. Quando você vai ver, você está desejando o mal para alguém, você está pensando um mal, você leva as coisas para o sentido do mal. Isso é a malícia. Isso influencia. Nós acostumamos que malícia alguém malicioso é aquela pessoa que tudo que ele ouve ele leva para um lado ruim, né? No sentido de sensualidade ou alguma coisa assim. Você é malicioso, né? Mas isso retrata bem, não é só nesse sentido, mas ser malicioso ou a malícia é tudo que você leva para o mal. Tudo você leva para o mal. É a nossa propensão em levar as coisas
para o mal. O engano, a mentira. Quem nunca mentiu aqui? São coisas horrorosas, né? A malícia, o engano, mas elas fazem parte do cotidiano da vida das pessoas. Tem que ser tirado. Se você proferia o engano, a mentira, espero que você lute para deixar isso e que não pratique mais. Amém? Se sua propensão é levar as coisas para o mal, que você deixe isso. É o que Pedro está dizendo, deixando a malícia, deixando todo o engano, toda mentira. Tem gente que mente, e acha que até Deus acredita nele. Mente para as pessoas descaradamente, vivem uma mentira. Vivem uma mentira. Eu conheço um senhor que ele viveu, tinha sua família. Quando descobriram que ele tinha uma segunda família, o filho que ele tinha com essa segunda família já era do tamanho dos filhos dele também. Quer dizer, praticamente ao mesmo tempo. Muitos anos. Ele conseguiu levar 2 famílias. Enganando a esposa, a amante, acho que não era enganada, né? Mas como a gente fica pensando, como uma pessoa pode levar isso, enganar a sua esposa por tantos anos? Alguém com quem ele convive, dentro da sua casa. Eu já vi pessoas que viveram em pecado abominável dentro da igreja por anos, enganaram a igreja por anos. Alguém pode pensar, mas Deus não agiu? Tem coisas que Deus permite, pelo menos por um tempo. Judas enganou os seus colegas. Ele não enganou Jesus, não. Jesus muito bem sabia quem havia de traí-lo. Mas ele enganou os outros. Tanto que quando Jesus falou lá na ceia, né? Olha, um de vocês que põe comigo a mão no prato, há de me trair. Se os outros soubessem que era Judas, eles teriam apontado, né? Falando, é ele, Senhor. Mas não, cada um ficou preocupado que fosse ele mesmo. Porventura sou eu, Senhor? Porque eles não pensaram que fosse Judas. Eles fizeram certo, né? Antes de julgar os outros, deixa eu me julgar a mim mesmo. Nós devemos fazer isso também. É um hábito saudável. Antes de usar a famosa pazinha, né? Ou essa aí o pregador mandou para o Danilo, que está lá atrás. Mandou lá para o irmão João. Então, tem gente que usa a chamada pazinha. Quando vem alguma coisa na mensagem, esse é para aquele, esse é para aquela. Não, o saudável é a gente pegar para a gente mesmo. Amém? Mas, olha, nós devemos deixar todas essas coisas. Voltando aqui ao nosso versículo 1, né? O crente, ele sabe que ele precisa abandonar essas coisas e não viver uma mentira. Não viver com o engano, praticando o engano, a mentira, e fingimentos, invejas. Que falar de inveja? Desejar o que não lhe pertence, desejar o que é de outro, ou mesmo não ter alegria nas vitórias, nas bênçãos, nas aquisições do outro. Enfim, ele junta aqui todas as coisas. Inveja é muito feio, não é? Tem inveja? Mas fala a verdade, você nunca sentiu inveja de ninguém? É tudo coisa... Acho que todos poderiam falar em voz alta. Eu já. E talvez eu já e muito. Nós somos propensos a isso. Tem pastores que têm inveja do ministério do outro. Puxa, ele é pastor de uma igreja boa, uma igreja grande, hein? E fica com inveja do outro. Se a gente não se segurar, a gente vai sentir inveja, qualquer um.
A gente precisa se policiar. Porque todas essas coisas aqui, Pedro está falando com conhecimento de causa. Murmurações, resmungar. Tem gente que é mestre nisso, né? De não estar satisfeito com as coisas. Nós não devemos murmurar, que aquilo que nós temos é o que nos cabe por Deus. Nós devemos trabalhar, lutar, orar, pedir, nós podemos fazer, mas aquilo que nos é dado, seja em termos de saúde, de família, de trabalho, condição financeira, é o que Deus, aprove a Deus, né, nos conceder. E quando nós murmuramos, nós estamos falando contra o Senhor. Então pensa bem antes de resmungar da sua vida, antes de murmurar, né? Tem gente que murmura, reclama da família. Espera aí, primeiro, a esposa que você tem, o marido que você tem, quem escolheu? Foi você, né? Não adianta reclamar. Não culpe a Deus. Não murmure. Faça o melhor que você puder agora no seu casamento. Amém? Você escolheu, tá? E você sabe, foi isso que Deus me deu. Então eu vou fazer o melhor com isso. Vou orar por ele ou por ela, vou fazer o possível para nós termos um casamento, uma família, consagrados a Deus, o melhor possível. Isso vai ser bom para mim, para ela, para os filhos, para os outros ao nosso redor, né? Então, em vez de murmurar, de resmungar, não reclame nem da sogra, viu? Porque você quis a filha dela, você quis o filho dela, então não reclame, não murmure. Muita gente brinca com esse negócio de sogro, sogra, né? Eu também brincava, mas depois que meus filhos começaram a namorar, a casar, eu passei a respeitar mais isso. Bom, mas voltando a falar sério, então Pedro está dizendo aqui, todos nós carregamos isso, mas o crente, ele vai abandonando essas coisas na sua vida, ao longo da sua jornada, deixando essas coisas que não são aqueles pecados abomináveis, né? Como o pessoal sempre fala, matar, roubar, adulterar. Esses aqui todo mundo pratica. E sabe qual é o problema dos pecados que todo mundo pratica? É que eles parecem tão comuns que às vezes parece que não são pecados. Não é verdade? Uma mentirinha branca. Quem diz que existe mentirinha branca? Mentira não tem cor. Mentira é mentira, é engano. Você enganou uma pessoa? É pecado. Mas eu menti para o bem dela. Eu não vejo margem para isso. Mentira é mentira e acabou. Ponto final. Faltou com a verdade. Versículo 2. Agora sim, eu tinha entrado nele. 1 Pedro 2:2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Essa é outra característica daquele que experimentou a benignidade do Senhor. Amar a palavra de Deus. Então você já pode fazer um exame. Você tem tido características aqui de alguém que experimentou a benignidade do Senhor? Vamos lembrar, ser ou não ser? Eis a questão. Ser um salvo, ser um crente ou não? Você vive em obediência, buscando deixar a concupiscência que havia na sua maneira de ser antes? Ou você é daqueles que pensam, não, mas eu sempre tive muita fé em Deus. Se você pensa que você sempre foi bom, que você sempre teve fé, você está perdido, condenado. Tá? Porque você não está enxergando a sua concupiscência ainda, que você precisa deixar, você precisa abandonar. Aquele que realmente conheceu a Cristo, ele é levado a uma obediência ao Senhor e deixar aquela concupiscência que existia no tempo da ignorância, da cegueira espiritual dele. Agora ele quer andar em obediência ao Senhor.
Você deseja ser santo, você se espelha na santidade de Deus. Você anda no temor de Deus, em reverência, você realmente reverencia o nome de Deus e adora a Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus mesmo. Você luta em deixar o mal comum, o mal em que todos vivem e que você sempre viveu e que os crentes lutam com ele. Você ama a palavra de Deus? Sabe o que é amar a palavra de Deus? Amor se reflete assim de várias maneiras, né? Eu já vi pessoas assim que foram apaixonadas por alguém, aí eles tiram uma foto, né? O garotão lá e a menina, né? Aquela foto, os dois lindos, maravilhosos, juntinhos, né? Principalmente mulher faz muito isso, ou fazia pelo menos. Aí dali a pouco um pisa na bola, acaba tudo. Aí o que ele faz? Pega aquela foto, rasga, corta, não, vou ficar só com a minha parte. Esse fulano não quero ver nem pintado de ouro mas na minha frente, né? Corta a fotografia, recorta. Se é agora que é tudo digital, tem como recortar, né, digitalmente. Faz um Photoshop, tira ele fora, deixa só eu. Sai tão bem naquela foto, né? Mas as pessoas tiram da sua vida aquilo que elas não gostam mais. Mas enquanto elas amam uma pessoa, né? Vamos dizer que aquela foto daquele casal, e eles continuam juntos, namorando, casam, se amam de verdade. Eu nunca vejo alguém pegar uma caneta, né, riscar, fazer bigodinho nela. Por quê? Quer deixar ali intacta, né, a imagem do seu amor. Cuida dela, da imagem dela, daquilo que representa ela e dela também. Lógico que não adianta cuidar da foto e dela não. Mas por que eu estou tomando essa questão da foto? É porque não é só a Deus. Quando nós amamos a Deus, nós amamos tudo aquilo que diz respeito a Ele, aquilo que provém dEle. Então, é onde nós amamos a palavra, desde o fato do cuidado com esse livro, até o cuidado material. Eu desço a lenha no pessoal que larga a Bíblia para trás aí, né? Bíblia, a minha Bíblia, ainda ontem no culto lá na Casa Verde, eu falei, a minha Bíblia faz parte de mim. Se eu esquecer em algum lugar, eu volto para buscar ela. Eu tenho outras, mas eu tenho ciúme da minha Bíblia. Não gosto que mexam na minha Bíblia. Não é porque tenha nada aqui comprometedor, não. Você pode olhar debaixo do meu cuidado aqui, do meu crime. Nada disso. Mas eu tenho ciúme dela, porque eu tenho carinho por esse livro. Mas principalmente pelo conteúdo dela. Nós vemos pessoas que tratam a própria palavra de Deus com tanto desprezo, né? Tanto com o livro, quanto com o conteúdo dele. Aquele que experimentou a benignidade do Senhor, ele ama a palavra de Deus. Nós vamos ver, existe uma razão especial para ele amar a palavra de Deus, para ele amar esse livro. Tá? Nós vamos ver em seguida, quando nós entramos aqui na segunda parte agora da mensagem. Mas ele ama a palavra de Deus. Você vai entender por quê. Então, vamos à segunda parte. Nós já vimos a diferença de quem é para quem não é. Mas o que é que fez
quem agora é, né? Vamos ser ou não ser. Aquele que experimentou a benignidade do Senhor é aquele que é um crente, que é um salvo. O que é que faz a diferença? Por quê ele agora pratica essas coisas? Por que é que ele vive essas coisas agora? O que aconteceu? O que gerou essa experiência que modificou a sua forma de ser? Vamos voltar para o capítulo 1. Agora, versículos 18, nós pulamos uma parte, né? Você deve ter observado isso. Vamos ler 18 e 19. Presta muita atenção nisso, porque esses versículos aqui eu tenho assim como trecho muito importante e um trecho maravilhoso da palavra de Deus. Versículo 18, então diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha, o que aconteceu, né, quando nós experimentamos a benignidade do Senhor? Nós viemos ao conhecimento dessas coisas. Nós somos comprados. Aquele que é um salvo, ele foi comprado. Ele não conquistou nada. Ele não pagou nada. Ele não fez por merecer nada. Simplesmente ele foi adquirido. Ele foi comprado. E não foi por dinheiro, não. Não foi por ouro ou prata, quer dizer, dinheiro. Mas ele foi comprado pelo precioso sangue de Cristo. Para alguns, talvez, falar isso não quer dizer nada. O que quer dizer isso? Ser comprado por sangue? É porque não entende a palavra de Deus. Se você não entende, por favor, pode me procurar, a gente vai conversar melhor. Eu teria imenso prazer de te explicar isso, de verdade. Tá? Porque aqui nós temos que explicar em breves palavras, mas há muito que ser dito a respeito disso. Mas ser comprado pelo sangue é pelo fato de que Jesus, esse cordeiro imaculado, incontaminado, ou seja, sem nada de pecado, nada de culpa, ele verteu seu sangue na cruz, ele pagou pelos nossos pecados. Aquele que experimentou a benignidade do Senhor, ele se delicia nisso. Gente, como é maravilhoso saber que o Filho de Deus veio à Terra para me comprar. Eu devo perguntar, amém? Eu queria ouvir um amém bem espontâneo nisso. Sem eu ter que perguntar, que você ficasse à vontade. Amém. Que alegria. Você parou para pensar? Eu vou repetir de novo. Que coisa maravilhosa saber que o Filho de Deus desceu da sua glória no céu, à terra, para me comprar. Agora não vale. Não vale sim, sempre. Mas pensa nisso, que coisa maravilhosa. Isso é saber, é experimentar a benignidade do Senhor. Saber que eu não mereci nada, eu não paguei nada, eu não conquistei nada, mas eu fui comprado por Ele. Ele pagou um alto preço. O sangue representa a vida. É mais do que dinheiro, Ele deu sua vida. E muitos continuam rejeitando isso. Jesus pagou o mais alto preço que qualquer pessoa poderia pagar. Nós somos hipervalorizados por Deus. No momento em que Ele nos compra por um preço tão caro, tão alto.
Versículo 20. Vamos ver ainda o que foi que aconteceu. Então nós vimos a primeira coisa. O que foi que aconteceu? Para que nós experimentássemos a benignidade do Senhor, que nos fez ser salvos. O fato de que nós somos comprados pelo sangue de Cristo. Primeiro. Vamos lá, versículo 21, segundo ponto. O qual, na verdade, ainda falando de Cristo, né? O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido. Que outro tempo? Antes da criação, tá? Ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Então nós vemos aqui a segunda coisa revelada. O que aconteceu? O Cristo, o Salvador, o Cordeiro de Deus, conhecido desde antes da fundação do mundo, antes dos tempos, dos séculos. Não foi... porque Pedro diz isso aqui? Não dá tempo para mensurar, né? É a eternidade passada. Não é dizer, olha, 1 milhão ou 1 trilhão de anos antes de Deus criar o homem, ele pensou, eu vou criar o homem, mas ele vai pecar e eu vou enviar o meu filho. Não tem tempo para isso. Infinitamente. Você não consegue entender isso. Não é porque você é burro, não. É porque nós não temos capacidade para compreender o que é isso. Humanamente, não dá para pensar, para entender isso. Apenas creia, porque você está lidando com um Deus eterno. Tá? Não é aqui uma coisa de fanatismo, não. Mas nós precisamos entender que Pedro está falando de um Deus eterno, não de algo criado, perecível. Então, ele está dizendo que desde a eternidade, antes da fundação do mundo, antes de nós imaginarmos, né, de surgir nossos primeiros ancestrais, nosso pai Adão lá, Jesus já era o Salvador escolhido, pronto para a sua missão, para a sua tarefa. O homem nem havia caído ainda no pecado e ele já estava pronto. Mas havia necessidade de, em um determinado tempo, ele ser manifesto. Ele ser revelado. E ele foi revelado. Deus enviou e ele se revelou ao mundo. E de uma maneira muito particular, quando você ouviu o Evangelho, você que é salvo, tá? Vamos lembrar, é ser ou não ser. Você que um dia Deus abriu o seu entendimento e fez você entender isso. Você conhecer que aquele Salvador eterno tomou forma humana e veio ao mundo para morrer no seu lugar e para te comprar, para te resgatar do seu pecado e da condenação desse pecado. Por que ele fez isso? Final do versículo 20. Por amor de vós. Experimentar a benignidade do Senhor é isso. É conhecer a manifestação dele. Ele se fez conhecer a nós. Por amor de nós. Ele não guardou esse amor em secreto, mas ele declarou o seu amor por nós. E nos chamou para junto do seu amor. Versículo 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, é o Espírito Santo aqui, né? Na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro.
nós vemos aqui outra coisa que aconteceu. Tem duas coisas importantes nesse versículo 22. É que quando nós conhecemos a benignidade, essa experiência com Deus, de conhecer a benignidade dele, ele nos purificou pelo seu Espírito. A Bíblia trata das coisas, por causa do pecado, as coisas imundas e as coisas puras, as coisas santas. Nada nesse mundo é santo em si. Tudo tem que ser purificado. E nós, diz ele aqui, nós somos purificados pelo Espírito de Deus. Quando o Espírito de Deus manifestou a sua graça em nós, quando ele penetrou o nosso coração, ele nos purificou. Como? Pelo sangue de Cristo. Eu disse que esse versículo tinha duas coisas importantes. E essa purificação é que nos leva a um verdadeiro amor. Amor pelos irmãos. Você observa que nós falamos agora há pouco de amor à palavra. Desejando, né? Eu nem me ative muito naquele versículo. Desejando como o leite racional. Um pouquinho aqui para frente, né? No versículo 2 do capítulo 2. Desejando afetuosamente ou ardentemente, como um bebezinho, o leite racional. Esse mesmo apego à palavra de Deus se mostra aqui também na transformação do crente, no seu amor pelo povo de Deus, pelas pessoas. É uma coisa que nós vemos que são frutos de um arrependimento. Uma pessoa que não gostava da palavra de Deus, ela passa a gostar. Ela não gostava de crente, ele passa a gostar. Quantos irmãos que eu já tive experiência gostosa de conversar, de ele contar suas experiências que antigamente, quanto ele abominava crente. Quanto ele desprezava, né, o povo de Deus. É um bando de chato, deixa eu passar longe deles, né? E depois ele veio a se tornar um deles e amar esse povo como sua família. Que coisa maravilhosa, né? Isso é fruto da purificação que o próprio Espírito faz em nós. Ele faz uma transformação tamanha na nossa vida que muda até o nosso pensar e a maneira que nós vemos as coisas. Vamos para o versículo 23. O que mais aconteceu? Que é chamado essa experiência, né, com Deus, que nos fez ser um povo salvo. Versículo 23 diz: sendo de novo gerados de novo, ou nascidos de novo, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Tem um pequeno detalhe aqui. Quando nós entramos nesse versículo 23, a gente vê, sendo, por que ele fala sendo? Essa palavra aqui, ela funciona como uma conjunção. Ela liga o versículo anterior com esse. Então, ele ainda está falando, na verdade, daquela purificação das nossas almas pelo Espírito. Tá? Porque o Espírito faz uso da palavra de Deus para nos fazer nascer de novo em Cristo, para nos gerar de novo. A semente incorruptível é aquela que não estraga, aquela que não deteriora, aquela que não morre, né? É a palavra de Deus. Ele deixa claro isso aqui, né? Nós nascemos não de uma semente que morre, uma semente qualquer, mas da semente
incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Então, aquele que é um salvo, ele nasceu de novo pela ação do Espírito Santo, através da palavra de Deus. Um dia Deus nos fez ouvir, entender e crer. Amém? É isso que acontece. Tá? Isso entra em contraposição com aqueles que dizem: por que você é um crente? Tem gente que diz: bom, eu sou um crente por quê? É porque eu busco fazer as coisas direito, as coisas corretas. Pé, resposta errada. Por que você é um crente? Porque um dia eu estava doente, ou tal pessoa na minha casa estava doente, e nós oramos, e eu fui curado. Resposta errada. Por que nós nos tornamos verdadeiramente crentes? Por que nós chegamos a isso? Que experiência é essa? Olha, nós experimentamos a benignidade do Senhor, entendemos que Cristo pagou o preço e Ele nos comprou com seu sangue. Deus revelou a nós pela sua palavra. O Espírito Santo de Deus agiu, dando para nós o entendimento de que só por Cristo eu poderia ser salvo e que Ele me amou e que por isso Ele deu seu sangue para me comprar e Ele me fez uma nova criatura, gerado de novo pela palavra de Deus. Eu li, ou alguém leu para mim e explicou, e explanou, e eu compreendi, e aquelas palavras falaram no fundo da minha alma e mudaram toda a minha vida. Essa é a experiência de alguém convertido. Não é qualquer outra coisa que você possa pensar. Então, eu dei alguns exemplos aqui. Tem aquelas pessoas que: mas por que você é um salvo? Porque eu sou religioso. Meus pais eram religiosos, eu sempre segui direitinho. Resposta errada de novo. A resposta certa, única, é essa que nós ouvimos da palavra de Deus. A semente incorruptível. E Deus, pelo seu Espírito, falou ao nosso coração, nos convenceu do nosso pecado e nos mostrou que havia solução para o nosso pecado, no perdão, por meio de Cristo. E Ele não nos comprou para nos deixar no pecado, mas Ele nos comprou para que nós fôssemos santos, assim como Ele é santo. Amém? Porque aquele que nos chamou é santo, e nós devemos ser santos também. Então, aquele que passou por essa experiência, entende essas verdades, agora ele só tem uma coisa na cabeça: eu tenho que ser santo. Eu tenho que agradar esse meu Senhor, esse meu Salvador, aquele que me comprou, aquele que me resgatou. Se você não pensa assim, você não é um salvo. É questão de ser ou não ser. Não se engane. O engano, que nós devemos deixar, que Pedro diz aqui no versículo 1, entre outras coisas, cuidado, porque o engano não é só quando a gente mente para os outros. O engano é um problema quando a gente, às vezes, mente para si mesmo. Talvez seja o pecado mais perigoso, porque quando a gente mente para o outro ainda talvez tenha condição de descobrir que a gente está mentindo. Mas a gente mesmo, quando se engana e mente para si mesmo, ninguém vai nos esclarecer, nos convencer de não faça isso, a menos que Deus esclareça a gente, que Ele transforme o seu pensamento, o seu ser, pela semente incorruptível da palavra. Então, de repente, se você está se enganando até hoje, talvez Deus hoje faça você deixar esse engano. Chega de mentir para você mesmo. Chega de você pensar que você é um crente, que você é um salvo. Chega de se enganar. Se você não teve essa experiência, se você não provou verdadeiramente que o Senhor é benigno, você não é um salvo. Mas pode vir a ser.
se você tiver essa experiência com Deus. E isso pode acontecer hoje mesmo. Capítulo 2. Nós vamos ler aqui um trecho um pouquinho maior. Estamos caminhando mesmo para o final. Versículo 4. Então, o que também acontece conosco? Chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Ele está falando aqui de nós, chegando para ele, quem é? É Cristo, tá? A pedra viva, reprovada pelos homens, rejeitada, mas para Deus é a escolhida. Por quê? Os homens muitas vezes dizem, não é esse Jesus que eu quero. Os judeus disseram, não é esse o Messias que nós queremos, o Cristo. Nós queremos um Cristo que venha nos tirar da escravidão de Roma, que venha nos libertar. Eles não queriam um Cristo que viesse libertar eles do pecado, eles queriam um Cristo político que viesse libertar eles da escravidão, da sujeição ao Império Romano. E assim os homens continuam, por algum motivo, rejeitando o Cristo verdadeiro, o Cristo que veio para salvar. Eles continuam na expectativa de um Cristo que venha para ser aquilo que Ele quer. Então, hoje em dia, a liberdade religiosa é tão grande, né? Bom, cada um pode realmente ter a religião que quiser. Nós não vamos por imposição. Mas a liberdade de pensamento é tão grande que cada um constrói para si a religião e o Cristo que ele quer. Para muitos, Cristo não passa de um Papai Noel, né? É aquele que nós oramos para ele nos encher de presentes, não é isso? Para outros, ele é um médico. Bom, é aquele que tem que curar todos os males. Mas ele não pensa. Ele espera só nessa vida. Ele não pensa na maior necessidade da alma humana, e é justamente o que Cristo principalmente veio fazer. Aquilo que ninguém mais pode fazer, que é nos resgatar, nos salvar. Então os homens podem rejeitar a Cristo, mas para Deus, Ele é a pedra escolhida, eleita e preciosa. Não é uma pedra qualquer, não. Versículo 5. Vós também, como pedras vivas, então aqui falando aos salvos, né? Vocês também se tornaram pedras vivas. Sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também na Escritura se contém, ele faz uma menção aqui a Salmos, né? Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Então aqui Pedro diz a diferença entre o que é e o que não é. O crente e o não crente, o salvo e o não salvo. O que acontece? Cristo é colocado nas Escrituras, ele é uma pedra. E ele é sempre uma pedra. Só que ele pode ser, para aqueles que creem, ele é a pedra principal de esquina. Sabe o que é uma pedra principal de esquina? Eles tinham um estilo de construção diferente do nosso. Ele é o alicerce, é o fundamento. A gente faz o alicerce embaixo da terra, né? Cava, faz o alicerce, tipo de construção que a gente faz aqui no Brasil. E depois edifica em cima dele. A base, a sustentação da casa é o alicerce. Não adianta você fazer parede grossa, tal, se você não fizer alicerce, fundamento. Tá? A casa vai ceder. Mas o estilo de construção deles era feito de pedras, né? Tradicional, e havia uma pedra grande
que era onde iam apoiadas. As pedras eram empilhadas e apoiadas, exercendo sempre a força sobre aquela pedra. Toda a construção era sustentada sobre aquela pedra principal. É uma forma arcaica, né, antiga, mas que serve muito bem de figura para nos ilustrar. É isso que a Escritura estava dizendo, tomando por base uma maneira de construção, uma forma de construção que era usada naquela época. Por isso ele fala aqui em edificação. Então, o crente, né, ele crê em Cristo, para ele, Cristo é essa pedra principal de esquina. É o alicerce de tudo, é o nosso fundamento onde nós repousamos. Nós também, ele diz aqui, nós também, como pedras vivas, nós nos achegamos a Ele, somos apoiados nele e vivemos sustentados nele. Mas Jesus também é uma pedra para aqueles que não creem, os que reprovam, os que rejeitam. Para eles, Cristo é a pedra de tropeço. Eles veem Cristo como tão sem importância que eles tropeçam nele. É uma pedra onde ele tropeça e cai. É a queda do homem, é pela rejeição a Cristo. Né? Ele está caído por causa do pecado. Mas o pecado tem solução em Cristo. Mas se ele despreza Cristo, ele passa por cima dele, ele vai tropeçar nele. É o fim. Né? O que determina a condenação inequívoca do homem é o fato de que ele desprezou a Cristo. Então, isso faz a diferença. A pedra principal de esquina, ele é para você a pedra principal de esquina, ou ele é pedra de tropeço? Para quem, né? Para aquele que para o salvo, para aquele que experimentou a benignidade do Senhor, Jesus foi feito a grande pedra principal de esquina em quem ele repousa, e assim nós somos edificados nele, tá certo? No versículo 5 aqui, nós como pedras apoiados nessa pedra principal que é ele, nós somos edificados casa espiritual e sacerdócio santo para podermos então oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Nós podemos então agradar a Deus. Sabe que o pecador, ele pode fazer o bem a vida inteira, mas os seus pecados não são impossibilitam que qualquer coisa que ele faça bem ao longo de toda a vida sejam levados em conta por Deus? As pessoas olham muitas vezes isso, obras, né? Não, eu faço mais bem do que mal. Mas aquele mal, digamos que você cometesse um único pecado na vida, esse único pecado ofendeu a Deus e seria a causa de Deus não olhar para nada do que você fez de bem. Isso não é injustiça de Deus. Ele estaria cedendo a você fazer a sua própria justiça. O fato é que você ofendeu a Deus. Nós ofendemos a Deus. E o fato também é que nós não cometemos um pecado só, mas muitos. E um pecado leva a outro. Já observou isso? Quando você conta uma mentira, por causa daquela mentira, muitas vezes você é levado a contar outra lá na frente. E assim vai. Todos os pecados, eles nos levam para o mesmo lado. Você conta uma mentira hoje, pode escrever. Essa mentira vai te obrigar a contar outra depois. Se você se corrompe aqui, lá na frente você vai ter que se corromper de novo. De alguma maneira, por algum motivo, isso vai ter que acontecer. É assim. Mas que maravilhoso é nós sabermos que, mesmo a despeito das nossas faltas, da nossa fraqueza, aquele que é um salvo, agora, aquilo que ele consegue, que ele pode fazer na sua pouca força, ele pode ser agradável ao Senhor. A minha oferta, a minha adoração, Senhor, ela é recebida por Deus. Porque Ele me acolhe, porque eu fui purificado no sangue de Cristo. Eu fui purificado pela Sua palavra, pelo Seu Espírito. Nós somos
colocados de uma maneira a sermos aptos a estar na presença de Deus. Sem Cristo isso não é possível. Jesus disse por isso mesmo, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Não adianta pensar que vai chegar ao Pai de outra maneira. Nossos pecados nos separam de Deus. Só Cristo pode fazer com que nós possamos chegar na presença dEle. E aquele que conheceu a benignidade do Senhor já experimentou isso. Hoje eu posso estar na presença de Deus. Eu posso falar com Deus, eu posso orar e saber que Ele me ouve. Eu posso prestar o meu culto e cantar e saber que o meu cântico está chegando a Deus, está agradando a Deus. A minha oração está chegando a Deus. Por quê? Pelo que Cristo fez. Porque eu experimentei a benignidade do Senhor num dia. Versículos 9 e 10, para concluir. Diz aqui, a respeito do que foi feito, né? O que aconteceu com quem é um salvo? Pedro diz, mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Se você experimentou a benignidade do Senhor, se você provou a benignidade do Senhor, você alcançou misericórdia. É isso que nós precisamos. Nós somos necessitados e só tem um jeito. Não espere que Deus vai olhar para você e falar, ai, ele merece, ela merece. Não. É misericórdia, não é merecimento. Clame pela misericórdia de Deus, se você ainda não teve essa experiência com Deus, se você não experimentou a benignidade dele ainda. Amém? Clame, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou incapaz de ser essas coisas sozinho. Eu preciso da tua graça na minha vida. Eu sei que eu estou separado de ti. Eu sei que eu vou para o inferno por causa dos meus pecados, se não for da tua misericórdia. Mas aquele que conheceu a benignidade do Senhor, ele repousa na misericórdia de Deus. Só por isso, nós como crentes continuamos sendo pecadores como os outros, só que pecadores transformados e pecadores remidos, pecadores que foram alvo da misericórdia de Deus. E ele diz aqui o que Deus fez com a gente. Nós não éramos povo, ou seja, nós não éramos nada. Ele não fala, vocês não eram um povo especial. Não, ele fala, vocês não eram povo. Vocês não eram uma nação, vocês eram um bando de gente dispersa. Uma raça dispersa, perdida, sem Deus. Mas agora vocês são um povo especial. O crente é feito, né? Os crentes são feitos por Deus, um povo especial. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo de Deus. Não é qualquer coisa. Às vezes a gente fala assim até sem pensar, né? O povo de Deus já virou jargão, né? Pensa bem no que você fala, né? O povo de Deus são aqueles adquiridos pelo sangue de Cristo. É um povo muito especial. Fomos feitos uma geração eleita, ou seja, uma raça escolhida, uma raça especial, geração eleita. Geração aqui não é uma faixa de idade, é uma raça, uma etnia, uma família, um tipo de pessoas. Então nós somos feitos um grupo de pessoas, um tipo de pessoas especialmente escolhidos por Deus, para Deus. Nós somos feitos sacerdócio real, ou seja, o meio
pelo qual nós verdadeiramente ofertamos a Deus. Existe uma dúvida aqui na tradução, se é esse sacerdócio real. Real aqui não é de verdadeiro, é real de realeza mesmo. Tá? Então alguns traduzem sacerdotes e reis. Nós fomos feitos sacerdotes e reis. Outros juntam, porque a ideia aqui é mais do que sacerdote. No Antigo Testamento, eles tinham os sacerdotes, que prestavam o culto religioso, e tinha a figura principal, o chefe. E era quem? Quem era o chefe dos sacerdotes? Quem? Pode falar, se alguém souber, né? Quem era o chefe? Não estou perguntando o nome, não. Ele tinha um título. Oh, amém. Gente, estão precisando de cultura bíblica aí, hein? Eu queria coragem para falar. É o sumo sacerdote. Sabe o que quer dizer sumo sacerdote? É o principal deles. Espero que seja timidez, porque se vocês não sabem isso, é porque vocês não leem a Bíblia, viu? Sumo sacerdote. Ele era o chefe dos sacerdotes, era o principal. Mas um sacerdote real, um sacerdote rei, é mais do que chefe. É um sacerdócio superior. Então nós somos feitos não um sacerdote qualquer. Sabe o que é o papel do sacerdote? É ser o intermediário entre o povo e Deus. Nós podemos oferecer sacrifícios a Deus, não sacrifício de animais, mas conduzir as pessoas a Deus. A nossa oração, o nosso clamor, o nosso serviço ao nosso próximo, né, em favor dele, junto a Deus. É uma condição privilegiada. Uma nação santa, ou seja, uma nação separada para Deus. Nós somos feitos um povo especialíssimo. Para haver uma nação, é preciso haver um ajuntamento das pessoas numa determinada terra, mas nós somos uma nação especial, porque nós estamos espalhados por toda a terra. Mas o principal é, por que Deus nos fez isso? Para anunciar, né? Ele nos chamou das trevas para nós anunciarmos as virtudes dele, o poder dele, os atributos de Deus, sua justiça, seu amor, né? E chamar as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje é o que nós estamos fazendo aqui mais uma vez. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos da palavra de Deus, nós estamos exercitando aquilo que a palavra de Deus diz. Nós temos o prazer de meditar nessas coisas que Deus fez por nós e que está fazendo ainda, na verdade. Mas também nós estamos anunciando a outros para que eles deixem as trevas e que venham a Cristo. Que você possa experimentar a benignidade do Senhor. Se você já experimentou, você é um salvo. Ser ou não ser, bom é poder dizer, eu sou, pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas se você não pode dizer isso, hoje, a palavra de Deus, hoje Deus te convida, te chama a vir
ao conhecimento, você deixar as trevas, a ignorância, deixar o seu pecado e vir a Cristo. Você precisa entender que Ele morreu na cruz para adquirir pecadores, para a glória de Deus, do seu Pai. Mas aqueles que rejeitam, nós lemos no versículo 8, aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes a quê? A palavra de Deus, eles tropeçam para o que também foram destinados. Eu espero que o seu destino não seja esse, de desobediência, de rejeição à palavra, de tropeçar em Cristo e ir para a condenação eterna. Mas que o teu destino possa ser outro, de fazer parte dessa raça escolhida, desse povo, dessa nação santa. Vamos orar. Vamos baixar as cabeças. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos porque um dia o Senhor nos fez conhecer a tua graça. O Senhor nos revelou, manifestando o Senhor Jesus Cristo no mundo, manifestando o Senhor Jesus Cristo a nós, nos fazendo pela tua palavra, trazida a nós através dos servos que o Senhor levantou, e pela ação do teu Espírito na nossa vida, no nosso coração, Pai. O Senhor nos deu esse entendimento, essa compreensão, fez nos enxergar nosso pecado, nossa condição e a necessidade que nós tínhamos da tua misericórdia. Obrigado, Pai, nós te agradecemos e é por isso que nós te louvamos, porque o Senhor nos fez povo teu. Pedimos que o Senhor, Pai, fortaleça o teu povo nas nossas fraquezas, nas nossas dificuldades, para que nós estejamos dia após dia deixando o mal, deixando tudo aquilo que prejudica a nossa vida de serviço ao Senhor. Mas também, Pai, te imploramos nesse momento que o Senhor abra a compreensão, o entendimento daqueles que permanecem nas trevas, daqueles que permanecem, Pai, na cegueira espiritual, mas que eles possam compreender, hoje ou brevemente, Pai, a necessidade que eles também têm de Cristo. Que eles possam ter esse privilégio, esse prazer, essa satisfação de experimentar a benignidade do Senhor, a tão doce e maravilhosa benignidade que o Senhor exerce pela tua misericórdia, através do teu Filho, sobre nós, pecadores. Que eles também possam experimentar isso, recebendo Cristo como seu Salvador e Senhor. E, Pai, possam repousar, assim, sendo edificados sobre Cristo como a rocha da sua vida, como o alicerce, o fundamento que nos leva até a tua presença e até a tua glória eterna, Pai. Por essas coisas nós oramos nesse momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Você experimentou a benignidade do Senhor? Você entendeu ela hoje? Experimentou isso? Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, seu Salvador? Confesse a Cristo. Nós te convidamos a declarar isso publicamente. Se alegre nisso. Que maravilhoso é você poder dizer: hoje eu conheci e eu provei a benignidade do Senhor. Nós temos alguém hoje aqui que Deus abriu o teu entendimento para isso. Você compreendeu a sua necessidade dele.
Se talvez você se enganou até aqui e hoje Ele te tirou desse engano, Deus tirou você desse engano. Temos alguém? Pode erguer sua mão para que nós saibamos, para nós podermos orar por você, se houver alguém. Não deixe a timidez, a vergonha ser um empecilho de você reconhecer publicamente a Cristo. Isso é alguma coisa de que você vai se arrepender amargamente depois. Será que todos aqui já experimentaram a benignidade do Senhor? Será que você já entendeu mesmo que Cristo morreu para te comprar? Você é adquirido, povo adquirido de Deus? Será que você vai mais uma noite tropeçar na pedra? Cuidado para que você não tropece nele. Fica a exortação de Pedro para cada um de nós. E o conforto, o consolo da palavra de Deus também para aqueles que já descansam no Senhor. Descansar no Senhor não é só quando a gente morre. Nós descansamos no Senhor quando nós somos salvos por Ele.